Oi, minha gente, tudo bem? Como vocês estão por aí? Eu prometi que eu ia gravar trechos do livro Os Quatro Compromissos, do Dom Miguel Ruiz. Aqui no canal, na playlist do Leitura que Cura, já tem a primeira parte, que é sobre a introdução e capítulo 1. E hoje a gente vai falar do capítulo 2, né? O capítulo 1, ele vem falando sobre o nosso processo de domesticação e de como a gente começou a sonhar um sonho coletivo, que sonho aqui não exatamente tem um sentido positivo. Ele fala de um sonho que foi domesticado, que foi muito bem arquitetado para que a gente se encaixasse no sistema, né? Que a gente contribuísse para esse ciclo continuar. Então não é o sonho no sentido positivo, é em um sentido de adequação, de encaixe, de apequenamento da nossa alma, tá? Então vai lá no primeiro vídeo para você entender esse contexto e depois vem aqui para continuar, porque agora ele vai de fato nos dar as receitas para a gente sair desse ciclo vicioso e ir para um ciclo virtuoso. Vamos lá? O segundo capítulo, que é onde ele apresenta o primeiro compromisso, né? Ele vai falar então que é um compromisso que é o mais importante, mas também o mais difícil de ser cumprido. Ele é justamente o compromisso que permite com que a gente transcenda e passe para o que ele chama de céu na terra. No primeiro capítulo, ele fala bastante de como a gente já está em um ambiente de inferno, regido pelo medo, pela culpa, insegurança, raiva, ódio, né? Então, ele fala que o inferno é um estado de espírito e que a gente já está nele, cotidianamente. E a gente pode se colocar, seguindo alguns compromissos que ele vai dar aqui dentro do livro, a gente pode criar esse céu na terra. E aí, esse compromisso nos ajuda, né? São 4 e a gente vai aprofundar no primeiro aqui nesse vídeo. O primeiro compromisso, então, é seja impecável com a sua palavra. Olha só, que legal. É um compromisso que parece simples, né? Mas como ele mesmo diz, é muito difícil de ser cumprido. Primeiro, vamos entender o que ele fala, por que ele usa o termo seja impecável, né? O impecável no nosso vocabulário tem o sentido da gente honrar, né? Ser impecável, honrar aquele compromisso, né? Tomar aquilo como algo fundamental, né? E é mais ou menos isso que ele vai trazer aqui ao longo do capítulo. Ele diz que essa palavra quer dizer sem pecado. Impecável vem do latim peccato, que significa pecado, e o prefixo in é igual a sem. Portanto, impecável é sem pecado. E ele diz que o pecado, diferente do que a gente pensa, né, que é voltado para o externo, não, o pecado é algo que se faz contra si mesmo, né? Tudo que você sente, acredita ou diz se volta contra você mesmo. Toda vez que você julga ou culpa alguma coisa, é um pecado contra si. Ser impecável é não contrariar a sua natureza, o que é seu por espontaneidade, né? É assim, a gente ser responsável pelos nossos atos, sem julgar e sem culpar. E ele diz uma coisa muito bacana aqui, que o pecado começa quando a gente se rejeita, né? A autorrejeição, segundo ele, é o maior de todos os pecados. E a impecabilidade, ou seja, não ter pecado, leva então à vida, né? Então, quando ele diz que o primeiro compromisso, que é muito importante, é ser impecável com a sua palavra, ele está nos dizendo para nós não usarmos contra nós mesmos. E por quê? Porque a palavra tem o poder de criar. Essa é a nossa fagulha divina, né? O dom que vem diretamente de Deus. O poder de criar, ele está contido também na nossa palavra, né? Por meio da palavra, nós expressamos o nosso poder criativo. É por meio dela que nós manifestamos. Tem outras formas de manifestar? Claro, pelo nosso sentimento, pela nossa vibração emocional, sim, pelo que nós sentimos. Mas
O nosso poder de criação também está contido na palavra. É onde a gente coloca a nossa intenção, né? A gente faz isso por meio da fala, por meio da escrita, né? Tudo que nós sonhamos, sentimos e realmente somos é manifestado pela palavra. A palavra é nossa força, é o poder que a gente possui para criar os eventos na nossa vida. É a mais poderosa ferramenta que nós possuímos como seres humanos. Tá aí o nosso poder, né? Tá aí o nosso poder de heróis. É um instrumento de magia. E por ser um instrumento, por ser algo relacionado à magia, nós podemos manipulá-la a nosso favor ou ela pode construir ou ela pode destruir. Ela pode criar o sonho mais belo ou o maior pesadelo, destruir tudo ao seu redor. Ela pode nos libertar ou nos escravizar, não só a nós, mas também as pessoas que estão ao nosso redor. Então a gente tem que entender que a nossa palavra é pura magia, pura mágica, puro poder, pura força. E está nas nossas mãos o bom ou o mau uso dela, né? Uma única palavra pode mudar, unir ou destruir vidas. E aí ele cita alguns exemplos aqui durante o capítulo, né? Por exemplo, Hitler, que manipulou todo um país formado de pessoas inteligentes. Ele as conduziu para uma guerra mundial usando apenas o poder da sua palavra. E tem outras tantas histórias, né, ao longo da nossa linha do tempo, como sociedade, em que seres humanos destruíram outros seres humanos porque tinham medo, né? Toda a história de dominação, de extermínio, está muito perto do medo, né? Por conta de crenças e compromissos gerados pelo medo. E você vai entender também lá no capítulo 1, no vídeo 1, que nós fomos uma sociedade que cresceu em cima de compromissos guiados pelo medo e pela culpa, né? E esses compromissos se manifestam nos nossos comportamentos. E ele conta, então, que seres humanos destruíram outros por compromissos baseados no medo. A nossa mente é como se fosse uma terra fértil. E nós podemos escolher se plantamos sementes de medo ou sementes de amor. Nós escolhemos quais são as sementes para as quais nossa mente está preparada para germinar, né? Um temor ou uma dúvida plantados nas nossas mentes são capazes de gerar um drama infinito. A palavra é como se fosse um encantamento. Ele vai contar aqui como isso acontece, como que essa dinâmica do encantamento acontece. Por exemplo, eu vejo um amigo e digo para ele, tô vendo no seu rosto aquela mesma cor de pessoas que vão ter câncer. Se ele me ouvir e concordar, ele está encantado. Ele foi encantado pela minha palavra e ele vai desenvolver a doença. Esse é o poder da palavra. E cada ser humano é, portanto, um mágico. Tem esse poder de encantamento com a sua palavra. Olhem a responsabilidade que ele está colocando nas nossas mãos, ou nas nossas bocas, nas nossas mentes, né? Da gente cuidar de onde chega o nosso encantamento. Como esse encantamento se reflete no outro. Ele conta uma história muito interessante de uma mulher que era inteligente, tinha um ótimo coração, tinha uma filha a quem adorava e amava muito. Uma noite voltou para casa depois de um dia ruim no trabalho, cansada, tensa, com uma terrível dor de cabeça. E o que ela mais queria era paz e sossego, mas a filha cantava e pulava alegremente. E aí, a menininha, alheia ao estado emocional da mãe, estava no seu próprio mundo, no seu próprio sonho, sentia-se maravilhosa, expressando alegria, amor, saltando e cantando, cada vez mais alto. Cantava tão alto que piorava a dor de cabeça da sua mãe, que em um determinado momento, irritada, perdeu o controle e disse, cala a boca, você tá com uma voz horrível, você não pode ficar quieta um pouco, por favor? A filha acreditou nas palavras da mãe.
e assumiu um compromisso consigo mesma. Olha aí o encantamento da palavra. E aqui, eu não quero que vocês sintam culpa de forma alguma, tá? Não é para os pais, mães, cuidadores, enfim, se sentirem culpados nos momentos em que extravasam, né? É claro que a gente tem que sim tomar cuidado com as nossas palavras, mas mesmo que a gente tenha uma conduta muito cuidadosa e respeitosa com os nossos filhos e filhas ou as pessoas que estão ao nosso redor, algumas coisas não estarão sob o nosso controle. Vai depender de como a pessoa lê o contexto, de como ela entende na sua mente, as conclusões a que ela chega, né? Conclusões muitas vezes equivocadas. Então, isso tem sim relação com o modo como a gente se manifesta, as opiniões que a gente dá, e a gente tem que ser muito cuidadoso com isso, mas isso também pode acontecer mesmo que a gente não emita opiniões, não diga essas palavras duras que foram ditas aqui, né? Essa aqui é claramente uma situação que gerou uma marca, mas a gente pode cair nesse mesmo cenário sem que a gente diga ou faça nada similar, né? Porque vai depender de como o outro lê, de como o outro entende. E ele vai criar essa mesma percepção errônea, equivocada. E mais pra frente o autor vai falar no livro sobre isso, tá? Então não fiquem se sentindo culpados, mas preocupem-se sim da forma como seu encantamento chega nas pessoas, né? E a gente tem que ser cuidadoso, respeitoso, impecável com a nossa palavra. Conosco, como o autor disse aqui, né? O pecado contra si mesmo, e também com os que nos rodeiam. Continuando nossa historinha aqui da menina. Depois disso, a menina não cantou mais, acreditando que a própria voz era feia e que iria incomodar quem a ouvisse. Mostrou-se tímida na escola. Quando lhe pediam que cantasse, ela recusava. Tudo mudou nessa menina por causa do novo compromisso assumido. Se quisesse ser aceita e amada, ela teria que suprimir suas emoções. Sempre que escutamos uma opinião e acreditamos nela, estabelecemos um compromisso que se torna parte do nosso sistema de crenças. Essa menina cresceu e, embora tivesse uma bela voz, jamais cantou outra vez. Desenvolveu um complexo a partir de um encantamento. A sua mãe nem reparou nas consequências das suas palavras. Não reparou que atraiu malefícios que encantaram a própria filha. Ela não conhecia o poder da sua palavra, portanto não podia ser culpada. E olha o que ele fala aqui, ó. Quantas vezes fizemos isso com os nossos próprios filhos? Emitimos esse tipo de opinião, obrigando-os a carregar esses malefícios por anos e anos a fio. Mas precisamos perdoá-las. Eles não sabem o que fizeram. E aqui, gente, tem 2 alertas. Em primeiro lugar, a questão de rótulos. A gente tem que ter muito cuidado. Eu acho que nem cuidado, a gente tem que evitar, de fato, não criar rótulos nenhum, nem positivos e nem negativos. Os negativos é evidente o seu malefício, né? A gente colocar as pessoas em lugares muito pequenos, as crianças especialmente, porque elas acreditam no que a gente diz. Nós somos a maior referência para elas. Então, se a gente diz que ela é lerda, que ela é burra, né? São termos nos quais elas se encaixam. Elas se penduram neles. E aí elas viram exatamente aquilo que nós não queríamos que elas fossem. Porque elas entendem que elas são aquilo, que é aquele o lugar delas. Então olha aí nossa responsabilidade com isso. E o outro grande alerta é o seguinte: se a gente teve episódios como esse ou outras histórias de vida muito delicadas, desafiadoras, né? A partir do momento em que nós somos adultos, nós temos que não usar a nossa história como muleta, né? Não se encaixar também nesse lugar de vítima. E usar a nossa história como motivo para nos estagnarmos, mas sim sermos os adultos que pegam a vida nas mãos e fazem escolhas, né? Decidem o que fazer com o que fizeram conosco. Agora eu escolho o que fazer com o que fizeram comigo, né? Então, é a gente perdoar, não se acomodar nesse lugar de eu sou assim por causa do meu pai e da minha mãe, eu sou assim porque a minha infância foi desse jeito, eu sou assim porque eu nasci em tal lugar.
com poucos recursos. Ok, claro que tudo isso te formou, te constituiu, faz parte da sua história, né? Construiu o que você é hoje, te trouxe no lugar onde você está atualmente. Mas, agora, o que eu faço com isso? É o grande convite da vida adulta, né? É a gente tomar o nosso lugar na nossa história. Pegar a vida na mão, ser protagonista dela, tá? Eu falava então do poder da palavra, né? Enquanto mantivermos o compromisso com o que nos disseram, baseados no medo, nós vamos acreditar neles. E aí, eu queria trazer uma outra história também, só para complementar aqui. Essa não tá no livro, mas faz parte desse contexto. Tem um documentário que é do Dr. Gabor Maté, que se chama The Wisdom of Trauma, que significa a sabedoria do trauma. E ele tá, nesse documentário, entrevistando uma mulher que diz que se sentiu muito ofendida quando alguém a chamou de idiota. Se não me engano, é esse o termo que ela usa. Que ela se sentiu muito ofendida, né? Chateada com aquilo. E o Dr. Gabor fala pra ela assim: o que você diria agora? Qual seria a sua reação se eu te dissesse: nossa, que estranho esse seu cabelo verde? E ela não tá de cabelo verde, né? E ela começa a rir. E ela fala: eu riria porque eu não tenho cabelo verde. E aí ele responde: então por que você ficou chateada quando ele te chamou de idiota? Ele chamou ela de lixo, se não me engano. Eu acho que era de lixo. E aí ele fala: então por que você se sentiu chateada e não teve essa mesma reação de rir quando ele te disse que você era um lixo? Então, a reflexão é essa, né? Cabelo verde é fácil a gente ver que não tem. Mas quando o outro nos ofende e a gente pega aquilo como um compromisso, a gente acredita naquilo, se identifica com aquilo, a gente pega pra nós. É como o caso do câncer, que ele citou aqui. Alguém disse: você tá com uma cor de quem tem câncer. E a pessoa acredita e pega aquilo pra si. E contrai a doença, né? Por diversos motivos, claro, externos também. Mas se já existia uma propensão, aquele compromisso que foi feito aqui no nosso mental dá todas as condições para que aquilo se manifeste. Ao captar a nossa atenção, a palavra pode entrar em nossa mente e alterar todo um conceito, para melhor ou para pior. Se alguém disser que outra pessoa é estúpida e a pessoa acreditar nisso, ele vai fazer muitas coisas para provar que é estúpido. Lembra do rótulo que eu falei que a pessoa se encaixa? Ele diz a si mesmo: gostaria de ser esperto, mas devo ser estúpido ou não teria feito aquilo. Até que um dia alguém prende de novo a sua atenção. Primeiro ele recebeu, ele captou a atenção, ele deu atenção para um compromisso baseado na estupidez, né? E aí um dia alguém prende de novo sua atenção e, usando a palavra, diz que não é estúpido, que ele não é estúpido. Aquela pessoa acredita e faz um novo compromisso. Olhem como tá tudo aqui na nossa mente, ó. Como resultado disso, não se sente nem age mais como um estúpido. Um encantamento inteiro é quebrado apenas pelo poder da palavra. Ela pode encantar e desencantar, né? E olha o que ele fala. Se eu encontro alguém na rua e chamo essa pessoa de estúpida, parece que eu estou usando a palavra contra a outra pessoa. Mas na realidade, eu estou usando contra mim mesmo. Já que a outra pessoa vai me odiar por isso, e aquele ódio vai vibrar, né, na minha direção. Ela vai direcionar o ódio dela para mim. Portanto, a outra pessoa, quando fica zangada com a minha palavra, envia todo o veneno emocional dela para mim.
Portanto, eu estou usando a minha palavra contra mim. Entende como se deu essa volta aqui? Eu direciono a minha palavra como injúria, como humilhação, como blasfêmia, como ofensa para outra pessoa. Isso gera nela um sentimento negativo, ruim, baixo, né? Mas que vibra fortemente, que é direcionado para mim. Todo o veneno emocional dela vem para mim. Então eu estou usando minha palavra contra mim. Se eu amo a mim mesmo, eu irei expressar esse amor comigo e com você, para que você vibre amor e esse amor volte para mim. Ser impecável com a própria palavra é empregar corretamente a sua energia, é usá-la na direção da verdade e do amor. E aí, ele diz o seguinte, que a gente tem aprendido a mentir. É um hábito da nossa comunicação, mentir. Não apenas para os outros, mas para nós mesmos. E a gente faz uma coisa muito ruim, muito nociva, que é usar a palavra para amaldiçoar, culpar, causar remorso, destruir, expressar raiva, ciúme, inveja e ódio. E lembrem-se, a palavra é magia pura. E se fazemos mau uso dessa força com muita frequência, criamos e perpetuamos o sonho do inferno. Lembra que ele fala de que o estado de espírito no qual a gente vive pode ser céu ou pode ser inferno? E com esses hábitos, a gente está criando e perpetuando o sonho do inferno. Ele diz que os encantamentos são difíceis de quebrar. E a única maneira de fazer isso é desfazer o encantamento. Né? E ele fala ainda de um outro hábito muito ruim. E observem o seguinte, que esse mesmo hábito de amaldiçoar, culpar, destruir, né? Ele é voltado para o outro, mas ele é ainda mais nocivo quando a gente direciona para nós mesmos. Quando a gente diz, eu sou burro ou burra, eu não sei fazer, né? Eu não consigo, eu sou um idiota, eu sou uma idiota. Olha como a gente está pecando contra nós. E usando o nosso poder para, em vez de construir, para destruir. E ele fala, então, de um outro hábito muito comum na nossa sociedade, né? Mas que também traz consequências muito desastrosas, que é a fofoca. A fofoca, ele diz que é o pior aspecto, porque é puro veneno. Não vai ter nada de bom em fofoca, né, gente? Não tem como tirar coisa boa disso. E a gente cresce vendo os adultos ao nosso redor fazerem isso, né? Dando as suas opiniões sobre outras pessoas, destilando um veneno emocional, transferindo esse veneno por meio de opiniões, né? E a fofoca se tornou a principal forma de comunicação na nossa sociedade. É por meio dela que a gente se aproxima uns dos outros. E a gente passa a ficar tão bom nisso, isso fica tão normalizado na nossa sociedade, que a gente se sente melhor ao ver que as outras pessoas se sentem tão mal quanto nós. Isso une. Olha só, vou repetir, gente. Nos sentimos melhor. A fofoca se tornou a principal forma de comunicação na nossa sociedade. É assim que nos aproximamos uns dos outros, porque nos sentimos melhor ao ver que eles se sentem tão mal quanto nós. As pessoas que sofrem no inferno não querem ficar sozinhas. O medo e o sofrimento são parte do drama planetário. Essa é a maneira do sonho do planeta. Lembra que não é um sonho no sentido positivo, é um sonho de apequenamento, de domesticação. Então essa é a maneira do sonho do planeta nos manter agachados. Eu achei tão forte esse termo de nos manter agachados. É isso, nos mantém pequenos de alma, né? Nos mantém num lugar baixo, agachado.
aquém do que a gente é, né? O que ele fala aqui, de que a miséria gosta de companhia, é porque a gente encosta em feridas que todos nós temos buracos emocionais. E eu falo bastante, isso não tá no livro, mas eu falo bastante nos conteúdos que eu divulgo sobre os aliados da mediocridade, o exército da mediocridade, né? Então, cada vez que essas pessoas que se apequenaram, ficaram agachadas, e não viveram a vida que queriam, né? Viveram uma vida ordinária e não extraordinária, eles viram parte desse aliado da mediocridade, que se incomoda quando alguém faz ou mira algum lugar maior, mais alto, diferente, né? Que é o lugar onde eles gostariam de estar. Pessoas que estão sendo e fazendo o que eles gostariam de ter feito e sido. E se encosta nessa ferida e dói. E é por isso que eles se unem, para nos demover do nosso intento, né? Às vezes, imbuídos de boas intenções, no intuito de nos proteger, de nos manter num lugar confortável, né? Mas que nos apequenam a alma, né? E se a gente tá empoderado, certo, com clareza de onde a gente quer chegar, do que a gente quer ser e fazer, esses discursos dos aliados da mediocridade não nos atingem, não encontram eco dentro de nós, né? Não é um compromisso com o qual a gente se engancha. Como aquele do moço que escutou, da menina que escutou da voz. A menina não tinha repertório e nem ferramenta para lidar com isso por conta da sua tenra idade, né? Da sua não maturidade, enfim. Era impossível que ela tivesse repertório e ferramenta para naquela época agir diferente. Mas eu tô falando com adultos e adultas agora, né? E aí a gente pode não se encaixar, não se enganchar nesses compromissos que são ditos pelos aliados da mediocridade. Ele fala o seguinte da fofoca, olha só. Ele cita um exemplo aqui, uma história, né? Vamos supor que você tá começando um curso. E aí você tá animado com o curso, né? Com boas expectativas. E alguém vem e te fala: ah, eu conheço o professor que vai nos dar aula. Ele não sabe do que tá falando, ouvi dizer que ele é tarado, ele não tem uma didática boa. Aquilo é um veneno emocional. A pessoa que diz não tá consciente das motivações dela, né? Ela poderia estar irritada por não ter conseguido passar na disciplina, ou ela também foi contaminada pelo veneno emocional de alguém. Mas nós ingerimos essa opinião. Alguma parte do seu ser acredita naquele comentário. E isso muda a forma como você vai ver o professor. Você vai ver o professor através dos olhos da outra pessoa que fez a fofoca, né? E aí você pode então passar a odiar a aula e desistir daquela aula e vai culpar o professor. Mas você não percebeu que o veneno emocional te dominou. O que foi destilado externamente tomou conta de você e da percepção que você tinha daquela situação, daquela pessoa, né? Toda vez que alguém fofoca com você, insere uma espécie de vírus em você, fazendo com que você pense menos claramente, pense menos consciente, pense com menos presença, pense com menos naturalidade, com menos autoria. É pelo olhar de outra pessoa, já muito enviesado, né? E as pessoas que fazem fofoca, intencionalmente ou não, conscientemente ou não, a intenção é de espalhar veneno, né? E lembra que eu contei que a gente começa a normalizar isso? A gente se torna calculista em nossos esforços para rebaixar outra pessoa. E aí a gente passa a achar que isso é normal, que é assim.
E isso me dá também uma aliança com outras pessoas. Eu faço uma aliança com algumas pessoas para falar mal de outra, né? A gente cria ali uma intimidade, uma parceria nociva, né? Mas que nos dá ali algo em comum. E aí a gente passa a entrar nesses tipos de comportamentos. Nós mentimos para nós mesmos e, quando outra pessoa se dá mal, a gente diz que ela recebeu um castigo pelos seus malfeitos. Quando enxergamos o mundo através desse vírus, quando a gente está fazendo isso por muito tempo e normalizando isso, é fácil justificar os comportamentos cruéis, os nossos comportamentos cruéis. A gente nem sequer nota mais o veneno que está sendo destilado pela nossa palavra, o quanto pecaminoso nós estamos sendo com a nossa palavra. Deixamos de perceber que o mau uso da nossa palavra está nos enterrando cada vez mais no sonho do inferno. E que quando eu faço isso para outra pessoa, esse mesmo veneno, esse mesmo inferno volta para mim. E aí a gente utiliza essa mesma dinâmica com a gente mesmo, da mesma forma. Eu comentei um pouquinho lá atrás, né? Ele reforça aqui, ó. A gente se diz coisas como: nossa, tô gordo, tô feio, tô ficando velha, eu sou estúpida, nunca entendo nada, nunca sou bom o suficiente. A gente nos diz, né? Jamais serei bom ou boa o suficiente, nunca serei perfeito ou perfeita. E a gente usa a nossa palavra contra nós mesmos. Precisamos começar a compreender que o que a palavra é o que a palavra faz. É a nossa magia, a nossa força, nosso poder. E aí ele começa a nos dar então a receita. Se você entender que o primeiro compromisso, que é ser impecável com a sua palavra, esse compromisso vai te fazer passar a perceber todas as mudanças que podem acontecer na sua vida, na forma como você lida consigo mesma e mesmo, e na forma como você lida com as outras pessoas, especialmente aquelas a quem mais ama. Olha só o que ele traz, gente, e aqui eu deixo para vocês de fato refletirem sobre isso. Considere quantas vezes você fofocou sobre a pessoa amada para conquistar apoio dos outros por seu ponto de vista. Quantas vezes você capturou a atenção alheia? E olha aí por que a gente faz a fofoca. Porque a gente quer capturar a atenção alheia. A gente quer pertencer a um clube, a um clã, mesmo que seja dessa forma, destilando veneno emocional. Nós capturamos então a atenção alheia, espalhando veneno sobre quem mais amamos, a fim de tornar a nossa posição correta. A sua opinião não é nada além do seu ponto de vista. E quando aquela outra pessoa de quem você está falando disser a versão dela, talvez a pessoa com quem você fofocou tenha uma outra visão. Vai ser um outro ponto de vista. Nem o seu e nem o do outro, nenhum desses pontos de vista são necessariamente verdade. São derivados das suas crenças, do seu próprio ego e do seu próprio sonho, que pode ser um sonho celestial ou um sonho infernal. Criamos todo esse veneno e o espalhamos aos outros para que possamos nos imaginar certos no nosso ponto de vista. A Lúcia Helena Galvão é uma filósofa maravilhosa que tem vídeos maravilhosos aqui no YouTube, no canal dela, que é Nova Acrópole. Quem tiver interesse depois segue. E ela fala que quando acontece alguma situação de desentendimento, de dissonância, enfim, a gente não se debruça sobre a situação tentando enxergar de uma forma mais equilibrada, menos emocional, tentando ver o ponto de vista da outra pessoa, a história dela, os motivos, pra gente chegar em algo mais equilibrado e mais consciente. Não, a gente gasta toda a nossa energia, perdemos todo o nosso tempo criando discursos para nós e para os outros que comprovam que a gente estava certo. A gente se dedica especialmente a isso, ou essencialmente ou exclusivamente a isso, a criar discursos internos para provar para nós e para os outros que nós estávamos certos, né? É isso que a gente faz. Quando a gente deveria, na verdade, analisar a situação
com os ânimos mais arrefecidos, né? E ver de um ângulo imparcial, externo, né? Analisar a situação de fora, para a gente ter uma melhor visão, uma melhor compreensão e talvez empatia também. Empatia e compaixão, né? Lembra que eu falei lá atrás que tinha no livro que a nossa mente é um terreno fértil, que pode semear as sementes nocivas ou os grãos de amor? Você só vai receber, né, a ideia negativa na sua mente se ela for um terreno fértil para isso. Lembra que eu falei da gente estar de tal forma empoderado e empoderada que os discursos dos aliados da mediocridade não encontrariam eco aqui, não encontrariam espaço? E também não encontrarão na nossa mente, se não for um terreno fértil para as ideias negativas. A sua mente não fertiliza mais palavras que formam malefícios, né? E aí a gente passa então a ser um terreno fértil para palavras que venham do amor. Nós podemos medir a impecabilidade da nossa palavra pelo nível de amor próprio. Quando nos amamos a nós mesmos e como nos sentimos em relação a nós mesmos são diretamente proporcionais à qualidade e integridade da nossa palavra. Nós podemos transcender o sonho do inferno apenas firmando o compromisso de ser impecável com a nossa palavra. Olha só, está nas nossas mãos a chave para a gente fazer essa virada. Vai depender de quão fértil a sua mente é, ou para sementes nocivas, ou para sementes do amor. Né? Germine sementes de amor para substituir as sementes de ódio. Se você quiser transcender o nível de existência que é o inferno, use a palavra para espalhar o amor. Use a sua magia, a sua força, o seu poder, o seu encantamento. Repita para si quão maravilhoso você é, como você é grande. Diga a si mesmo como gosta de você. Use a palavra para quebrar todos os pequenos compromissos baseados no medo e na culpa que te fazem sofrer. Esse compromisso, só ele, já é suficiente, já é capaz de mudar toda a sua vida. A impecabilidade da palavra pode nos levar à liberdade pessoal, ao sucesso e à abundância. Podemos facilmente dissolver o medo e transformá-lo em alegria e amor. Você pode viver no céu, no meio de milhares de pessoas que vivem no inferno, porque você se torna imune a esse inferno. E aí, ele diz aqui, se você quiser se compromissar a ser impecável com a sua palavra, basta essa intenção, para que a verdade se manifeste por seu intermédio. E isso já limpa todo o veneno emocional que existe no seu interior. Se você fizer novos compromissos baseados na verdade, vai desfazer os encantamentos baseados no medo. Apenas a verdade pode nos libertar. Você pode atingir o reino do céu apenas com esse compromisso. Seja impecável com a sua palavra. Eu quero terminar esse vídeo te fazendo um convite. Agora você diga em voz alta para você quem você é de verdade, com base nos grãos do amor. Quem você é. Elogie-se. Diga para você quão maravilhoso e maravilhosa você é. E todas as coisas grandiosas que você faz e ainda vai ser capaz de fazer mais para frente. Você é grande e as suas palavras têm que o tempo todo reforçar isso, porque elas têm poder e elas vão manifestar o que você expressar e intencionar com elas. Esse é o vídeo do capítulo 2 do primeiro compromisso. Em breve vai sair o próximo vídeo falando do segundo compromisso. Por enquanto, vá já treinando o uso da sua palavra. Lembrando que ela pode ou destruir ou construir. A escolha é sua. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.